Olá, pessoal, estamos começando mais um podcast, um programa que só fala de assuntos interessantes e hoje com muito vento na cara a gente vai falar um assunto muito legal pra vocês, só recheado de experiências e experiência profissional também, né? Exatamente. Não é só de moto, então aproveita, se inscrevam, curta, compartilhe, o conteúdo tá sensacional, a gente não vai falar só de motos, vamos falar sobre agências aí também, né, Van? E vai ser muito legal, gente. Esse assunto vai ser bem bacana. É isso aí, então curtam e fiquem até o final, por favor. Tenho o prazer de receber aqui o Rafael, que é líder de marketing da BMW Motos. Prazer em recebê-lo. E vamos conversar, hein? Bastante. Vamos lá. Combinado, gente. Então me fala, então você tem duas meninas, é isso? Hoje eu tenho uma e daqui a pouquinho vou ter minha segunda menina, mas minha mulher vão ser 3 contra 1 lá em casa. Olha mas a gente só. vai lidando, eu Que acho. legal. Então você é de São Paulo. Eu sou de São Paulo. E você iniciou a sua carreira onde? Essa é uma história bem legal. Eu comecei na faculdade, né, cursando comunicação social voltada à publicidade e marketing. Já sabia então que iria, né? Já sabia. Foi uma dica, na verdade, de uma professora de redação / literatura do colégio, que ela via, né, as coisas. Eu era muito arteiro, Muito criativo. muito bagunceiro, para não falar Cheio de outra de maneira. E essa professora falou, Rafa, eu iria para um caminho de comunicação. Aí ela me apresentou jornalismo, me apresentou comunicação social como um todo, publicidade. Na época eu fui estudando bastante publicidade, eu gostei bastante, acho que é essa carreira que eu quero entrar e seguir. E aí eu comecei na universidade, comunicação, publicidade e marketing. E aí surgiu um concurso do Buscapé. Eu não sei se vocês lembram do site Buscapé. Sim. Era um site de buscador, de ofertas, etc. Tinha um concurso do Buscapé que dava uma vaga de estágio em computador. E na época era um Sony Vaio. E eu fui mais para o computador do que pela vaga de estágio, assim. Eu falei assim. Era o computador. E era um concurso, foi engraçado, que era um concurso para inventar novas formas de publicidade dentro do site do Buscapé. E aí eu ganhei esse concurso. E eu fiquei super feliz por causa do computador, que eu achei que o computador que ia me destravar das coisas, e fui fazer a vaga de estágio. E aí era um estágio na área de marketing, já no Buscapé. E depois eu estagiei, depois fui efetivado como assistente da área de comercial / vendas. E foi muito legal. E aí eu conheci os fundadores, tive uma experiência pra caramba do mundo corporativo, que a gente tá na faculdade, a gente acha que sabe tudo, mas quando a gente entra em empresa, a gente vê realmente... É muito diferente. É muito diferente. Eu acho que são aprendizados complementares. A faculdade foi muito importante, mas quando você também está na empresa é muito legal. Sim. E aí aprendi a me desenvolver, aprendi a ter visão do que o marketing interferia na empresa, qual era o resultado que o marketing trazia, muito ligado à área comercial. E foi uma escola, assim, eu fui efetivado no Buscapé, foi muito legal. Só que sempre ficou aquela pulguinha que eu queria ir para o mundo de agências. Eu sempre tive esse sonho. Eu estava ali no Buscapé e eu sempre falava para os meus superiores, eu gosto muito daqui, mas um dia que eu tiver uma oportunidade de agência... Eu vou. Eu acho que eu vou. E aí... Eu sempre fui fazendo essa minha carreira tentando migrar para esse mundo de agência, assim. É difícil, é ao contrário normalmente, né? Quem tá em agência, ou fica um tempo, não quer, né, sair de marca, né? Quer ficar na marca. Exato. Mas quem tá cursando publicidade Fica sempre tem a um pouquinho, vontade de atuar exato. numa agência. Exato. E aí quando vê outra pessoa que tá lá no curso, que tá em agência falando um monte de coisa disruptiva, você fica assim, nossa, eu preciso entrar em agência, meu Deus! Não foi. E aí teve uma oportunidade num braço digital da Thomson. Eu nem sei se a Thomson existe mais, mas eles tinham um braço digital que era a RMG Connect, que era basicamente uma agência digital ali da Thomson, que a gente ficava a casa colada mesmo. E lá foi muito legal. Eu conheci assim chefes que viraram amigos que eu levo para a vida toda. Conheci Daniel, conheci Bruno de Luca, Cláudia. Hoje eu acho que, e até a Babi, né, que era minha parceira, eles estão todos, e é engraçado, a agência é um mundo que a gente vive que parece que a gente vive só naquele mundo, né? O Dani e a Babi casaram e o Bruno e a Cláudia casaram, e a gente sempre trabalhou junto, assim. Até a história engraçada que eu sentava no meio do Dani e da Babi, e eu não sabia que eles estavam de conversinha. Depois que eu descobri, gente, vocês não me falaram, eu mudava de lugar ali, vocês estavam... Mas o Dani sempre foi muito profissional e hoje eles estão na Inglaterra, mas
Foi muito legal, foi uma escola muito bacana, assim, lá. Você ficou em que área lá? Eu fiquei na área de digital. Eu comecei na área Isso de... em que ano? Isso em 2007, 2008, mais ou Nossa, menos que isso. incrível, você já iniciou o pezinho ali, já. E assim, que era mais legal que a gente tinha clientes gigantes, porque o cliente da Thompson, a gente atendeu Ford, a gente atendeu McDonald's, a gente atendeu Havaianas. Eu lembro de um projeto de Havaianas muito legal, muito projeto? legal. Conta o projeto. Era um site que a gente fez, a Havaiana estava lançando um produto, eu não vou lembrar exatamente o produto, mas era um site que, de acordo com o produto que você selecionava, a gente mudava o cenário do site. E na época, isso 2007, ter motion e vídeo na época do site era muito complexo, assim. Envolvia praticamente todas as áreas da agência. Produção, que a gente fazia shooting para ter o vídeo no fundo, programação, animação, direção de arte. E a gente ali como atendimento de projetos tentando coordenar toda a galera. Foi muito legal, assim. Foi um projeto que a gente virava a madrugada, mas na época a gente não ligava. A gente queria ver o nosso trabalho na rua. Era pizza e madrugada. Muitas, era muitas. bom, né? Era muito legal. Saudades dessa época de agência, né? Exato. Era muito legal. E a gente tinha, o diretor de atendimento era a Flávia, que me ajudava pra caramba. Depois eu encontrei a Flávia na Meta depois. O Gus, que era o diretor de criação. E foi o que mais foi legal é que foi gente que me abraçou, assim. Que sabia que eu não tinha ainda um caminho em agência, que eu vinha de uma empresa, em startup. Mas que me abraçaram, assim, de uma maneira e me ensinaram todo o caminho de agência, de marca, como defender uma ideia, como apresentar uma ideia, tanto internamente quanto externamente, porque lá na agência, eu acho que em todas depois, foi muito esse caminho, a gente recebia o briefing, tinha as ideias, a gente tinha que aprovar primeiro com o time interno, que era diretor de criação, diretor de produção, orçar, fazer o orçamento, depois levar para o cliente e reapresentar toda essa ideia, mas em duas versões diferentes, né? Uma interna e uma externa. Então, foi muito legal, foi um aprendizado muito, muito bacana. Você ficou quanto tempo lá? Eu fiquei 2 anos e pouquinho, foi 2 anos e pouquinho. E depois você continuou a sua jornada dentro de agências? Foi. Aí teve a história legal, porque a Cláudia, essa minha amiga, ela era da equipe de atendimento de projetos, ela foi para a FBIS, que era uma agência 100% digital. E ela falou assim, Rafa, quero te levar para cá. Eu sempre vim do mundo digital, a RMG era total digital. E ela falou assim, acho que aqui você vai ter mais relevância, mais espaço, então vamos para a FBIS aceitar esse desafio. Eu fui para a FBIS com a Cláudia me levou, foi muito legal. Aí lá de novo, você atende contas gigantes, né? Unilever, Grupo Campari, grandes projetos. Uma responsabilidade muito grande também. Muito né? grande. De performar, de conteúdo correto, de aposta em mídia online, tudo, né? Tudo. E assim, isso era 2009, 2010, mais ou menos. Posso estar me perdendo um pouco na timeline, eu tô quase entregando a minha idade, que já estou ficando velho para o mercado. Imagina. Mas foi muito legal dentro também da FBIS, porque também era um mundo diferente. Ali na Thompson RMG, a gente tinha um universo, um ecossistema de toda a conta. Então, quando tinha a conta da Ford, era off, on, trade, dealer, a gente tinha todas essas contas. Quando a gente vai para a FBIS, que é só digital, tinha um grande desafio que era, a gente recebia, na maioria das vezes, o material da agência offline e a gente tinha que adaptar para o digital. Então era um desafio de como que a gente vai adaptar, como que a gente convence e persuade o cliente ao digital cada vez ter mais relevância. Não era o que a gente via hoje, redes sociais quase não existia, digital, performance tão pouco, a gente tinha que batalhar muito para convencer que o digital ia ser mais relevante. E era essa conversa árdua, porque, entre aspas, tinha a briga da agência offline que ganhava quase todo o dinheiro de mídia e a gente pedia um pouquinho e ia mostrando resultado para esse pote ir crescendo aqui. Então a FBIS foi uma agência muito, muito legal, que a gente teve desafios, ambiente 100% digital, criativos 100% digital, e foi muito, muito bacana a experiência na FBIS, assim, foi uma história muito legal. E depois você foi para mais 2 outras grandes, né? Fui. DPZ e... DM9, né? DM9. A DPZ, na verdade a minha trajetória na DPZ começou indo para a Taterca, que depois foi comprada pela DPZ. A Taterca era uma agência que atendia McDonald's e Natura. E o desafio ali foi a Silvia, diretora de operações, ela que me encontrou no mercado. E o desafio dela foi, ela mirou e falou assim, Rafa, o seu background é 100% digital, os nossos grandes clientes, McDonald's e Natura,
estão querendo montar time digital e a gente não tem aqui internamente. Então você vai vir começar times do zero, mas é do zero mesmo. Aí eu falei, aceitei o desafio, muito legal, e estava já no processo de transição para DPZ, o Edu, o Simon, que estava liderando esse caminho, e eu falei assim, legal, vou, é um desafio legal, só que eu não imaginei que era do zero, assim, do zero de... E aí os criativos da época vão me xingar, mas eles não saberem abrir os Photoshop, o InDesign, etc, e salvar para web, eles não sabiam fazer. Eles eram offline 100%, faziam com maestria, tinham um craft incrível, mas digital era muito difícil. Isso na área criativa, aí na área de mídia também era um desafio, porque eles não tinham o costume de comprar. O que geralmente acontecia, eles compravam pacotes e vinha o pacote, a parte do digital, e agora o que a gente vai fazer? Como que a gente vai entregar? O time de atendimento também não tinha costume de vender digital, então a minha missão ali como projetos / operação era literalmente entrar em cada área, convencer o que o digital poderia fazer e criar e mostrar possibilidades para que aguçasse o bichinho neles ali do digital e eles já fizessem parte do dia a dia disso deles trazerem. E que... Não, no começo assim, eu lembro o primeiro ano, assim, eu não vou conseguir. Você não tinha filho ainda? Não, muito longe disso. Nossa Senhora. Era viver 100% pra agência e eu falei assim, nossa, esse primeiro ano eu não vou conseguir. E aí foi se criando a cultura, depois os criativos entenderam e aí eles que traziam as ideias, a gente fez coisa muito legal, a gente, na época você comprava a home do YouTube e era assim, quase impossível, era um Masterhead, que eu lembro que era um formato, era muito caro e aí eu convenci o time de mídia, super parceiros, super amigos, gente, a gente precisa comprar esse formato, é uma diária, mas entrega muito, etc. Mas depois levar isso para o time de atendimento, não, muito legal, Rafa. E depois a gente levar para o time criativo e eles entenderem a possibilidade, aí eles se empolgarem com a coisa de querer fazer. A gente fez grandes campanhas, trabalhei em Copa do Mundo, para McDonald's, foi muito, muito legal. Aquela semana dos lanches, então fiz parte da criativa de todo esse envolvimento desse projeto. Fiz parte também de Natura, comecei a atender Natura Latam, então foram desafios muito legais, assim, conheci gente muito boa, até ontem eu estava tendo uma reunião com uma agência e encontrei um criativo que trabalhou comigo e um diretor de produção que trabalhou comigo na época da DPZ, e eu falei, cara, como o tempo passou, né? A gente tá velho. Eu falei, a gente tá velho. É experiente, tá? Vamos colocar experiente. Mas é legal, né? Esse networking também, né? Quando você encontra essas pessoas, esse círculo. Você vê a posição que cada um tá e quando vocês estavam construindo isso, né? Isso é muito bacana. Mas eu queria até entender, né? Já que você reencontrou, né? A turma e tal. Eu acho que hoje o cenário também das agências mudou completamente. Completamente, assim, né? Então, assim, eu vejo que muitas ainda estão perdidas, principalmente as menores, as médias também, que tem sua relevância aí, sua parte de atender também, estão se perdendo no sentido, cadê os clientes, o que está acontecendo, não tem uma retenção como havia antes, uma retenção, e o digital ficou aquela... coisa que perdeu valor e tem uma tremenda importância se você sabe fazer bem feito. Então eu queria saber a sua visão sobre isso, né? Claro, porque você viveu muito a agência e boas agências, que claro, tem muitas aí que ainda estão super navegando bem, sim, mas outras já nem estão mais e a sua opinião mesmo, para ver como que você sente isso. Não, total. Eu senti muito isso na minha última passagem por agência, que foi na DM9. Na DM9 foi um processo, a gente atendia Natura na DPZ e a conta digital era da ID, que era do Igor e do Domênico. E o Igor estava fazendo um movimento de sair da agência e ir para a DM9. E como a gente já tinha trabalhado, a gente já tinha um contato, ele falou, cara, tô indo pra DM9, um desafio novo, o que você acha de ir comigo? E eu falei assim, cara, acho bem legal. E aí aceitei o desafio, fui também formaram um time digital na DM9, eles tinham anteriormente, aí pararam de ter e estavam refundando uma área. E aí nos 2 anos e meio, quase 3 anos que eu fiquei na DM9, o que eu percebi foi justamente essa mudança de mercado, que era, quando eu comecei lá em 2007, 2008 em agência, a inteligência ainda dos clientes tinha grande parte dentro da agência. O time de planejamento era muito relevante mesmo, trabalhei com profissionais assim, geniais.
O time de mídia e de performance já no final também era muito relevante, e o que eu percebi foi os clientes internalizando essa inteligência. Então, o que era antes dentro de agência, eles começaram a tirar e virar quase um birô criativo a agência. Isso é minha visão, tá, gente? Aí, Sim. É importante. Opinião. opinião total. E aí eu fui vendo esse movimento, e foi até um movimento, a gente teve um desafio de formar um time de performance de Itaú, na época na DM9, e aí depois que a gente passou 2 anos formando esse time, o Itaú falou assim, cara, eu quero internalizar isso, eu vou contratar esse time para ficar dentro do Itaú. E aí eu fui percebendo, vi surgimento de grandes consultorias, Accenture, entre outras, e fui percebendo que realmente os clientes queriam ter a inteligência dentro da casa e basicamente quase que exclusiva para eles. Porque quando você está em agência, num time criativo, por exemplo, você divide com vários clientes, que é para uma maneira da agência se sustentar e ter bons profissionais. Sim. Então, eu fui percebendo esse movimento. O que eu acho também que foi uma grande barreira, que eu acho que o mercado publicitário não soube se adaptar a isso, a gente tinha uma grande dependência do BV de mídia, que era como as agências se remuneravam. Então, os veículos davam uma remuneração para anunciar neles. É claro que sempre teve muita relevância, os times de mídia sempre entenderam quais eram os melhores, não era só por conta dessa... Não, tinha toda uma estratégia por trás, uma inteligência, Exato. né? Mas que com o digital isso ia cair, porque digital praticamente se anuncia by yourself, você não precisa de uma agência intermediando esse caminho. Sim. Então, eu vi que as agências não souberam, na minha visão, né, pelo amor de Deus, como não depender desse ponto de mídia e ainda assim ser relevante dentro do cliente. Então, acho que esses movimentos de internalização, dessa ponto de compra de mídia, foram minando um pouco a relevância das agências como tinha anteriormente. Eram grupos gigantes, muito relevantes, etc. Então, eu acho que esse foi um movimento que também me levou a pensar, cara, se essa inteligência está indo para cá, eu também quero estar do outro lado do balcão e fazer parte, fazer uma migração ali para virar cliente do que antes era agência. Sim. E você foi para a Meta antes da sua posição atual, certo? Fui. Eu tentei fazer, da DM9 eu fiquei um tempo no Canadá, fiquei quase 6 meses no Canadá para praticar inglês. Que também queria tirar um pouquinho de descanso, né? Nossa, mas auge dos 27 anos achando que estava muito cansado, mas falei, já que deu certo, fui para o Canadá, estudei inglês. E quando eu voltei, eu tinha a missão de tentar mudar esse lado do balcão. É claro que como eu já tinha algum tempo de carreira em agência, ia ser um pouco mais difícil, sim, mas eu queria tentar mudar. Pela minha experiência e relevância em digital que eu tive de quase todos esses anos de mercado, alguns amigos me indicaram que o caminho em veículo seria um caminho mais fácil de eu adentrar no mercado. E aí surgiu uma oportunidade da Meta para fazer parte do time de marketing Latam na Meta. Foi muito legal, muito legal. Eu lembro que um dos projetos grandes que a gente fez foi lançar o Reels, que na época o TikTok já estava começando a estourar. Sim. O Instagram tinha acabado de lançar o formato Reels, muito para competir com o TikTok. Uhum. E a gente tinha que fazer o lançamento no Brasil. A gente fez campanha de TV, que era uma disruptura para a Meta, eles não tinham esse costume de fazer, que era a campanha Mete um Reels, que a gente usou uma linguagem mais jovem, a gente desmistificou um pouco internamente ali na Meta, fizemos eventos, foi muito legal. Também peguei um pouquinho do começo do projeto que a gente chamava de Business Messenger lá, que é o WhatsApp, basicamente. A gente tem o Messenger do Facebook, mas o WhatsApp era o grande chamariz ali. Mas foi muito legal. Na Meta foi um aprendizado muito grande. É uma empresa que ainda tem a criatividade de startup, mas já é uma corporação, pelo número de funcionários e etc. Sim. E foi trabalhar lá dentro deve ser muito legal, né? É muito. Até a estrutura, vocês deviam ser híbridos ou não? Infelizmente eu peguei praticamente quase todo o período na... Ah, tá. Então eu fiquei muito mais de casa, mas falam que é legal, né? É muito legal. O escritório é maravilhoso. O refeitório é a melhor parte. Então na época a gente tinha almoço, lanche da tarde, a gente tinha café da manhã, era tudo incluso, e era tudo à vontade. Então é verdade. É 100% verdade, é 100% verdade. Eu não sei como tá hoje, né, mas sim, é 100% verdade. O pessoal lá é um clima muito leve, muito descontraído. O
pessoal é muito legal Eles de te dão um trabalhar. copinho com água assim que você entra, aquela coisa assim, né? Isso que era tão legal assim, mas não é possível. É muito, assim, é meio que intangível, sabe? Sim. O clima é gostoso. É claro que eu peguei um momento difícil, a gente passou por cortes e foi um clima Sim, desagradável pra todo mundo, né? para todo mundo, mas foi muito bacana, assim, de ver como que eles trabalham, uma cultura americana de crescimento. Eles têm muito essa pegada, cara, a gente não pode ter linearidade, a gente tem que crescer, a gente tem que sempre pensar em como crescer mais. E foi muito bacana, foi uma experiência muito, muito legal mesmo. Que legal! E você saiu cheio de bagagem aí pra poder ir pra BMW, é isso? Foi. Na BMW... Como foi esse desafio de te chamarem? Como foi isso? Foi, eu até foi inesperado. De novo, né, eu queria muito ir para cliente, sempre tive, estava na meta, mas sempre tive essa visão. Eu tinha feito um papo, não era nem uma entrevista, um papo com a Gabi Ciccone, que é ela que me levou para a BMW, sei lá, fiz no meio de 2021, e ela foi me recontactar 6 meses depois. Eu até achei, sei lá, fui mal, não rolou e etc. E aí de 6 meses ela veio e falou assim, Rafa, ainda tem aquela vaga, você quer bater um papo de novo? Eu falei, 6 meses depois? 6 meses depois. Eu falei assim, Gabi, eu até quero, mas eu nem lembro qual é a vaga direito. Lembrar, por favor. E aí a gente bateu um segundo papo, foi super bom, a Gabi demais, assim, incrível. E aí depois eu passei de mais 2 etapas, então assim, o processo todo demorou uns 8 meses. Nossa! Uns 8 meses, assim, fácil, assim. Mas também que é uma cadeira importante Também né? era Não uma... dá pra colocar qualquer profissional, até entendo o cuidado. Né? Era uma cadeira relevante e internamente também a BMW tem algumas aprovações para aprovação, então foi um processo duro. Quando eu fui fazer entrevista com o CEO de BMW Motos, de Motorrad, que era o Julián, era um argentino, o Julián sentou na mesa e assim, ele foi na entrevista e depois trabalhando com ele foi a pessoa mais honesta que eu trabalhei, mas também uma das mais duras de ser sincero. Ele sentou e ele falou assim, você vai entrar se você quiser, você vai entrar numa cadeira aqui para liderança de marketing, que é uma cadeira que você tem que meter a mão na massa, tem que trabalhar muito, vai ter evento de final de semana, os nossos clientes são muito criteriosos, então você tem que olhar tudo isso. Eu acho que você não vai dar conta. Ele falou assim, meio que pra provocar. de cara. Assim, foi a primeira frase que ele falou. Isso eu leva já ia como um virar isso agora, eu desafio. vou fazer. Exatamente. Mesmo que eu não fique empregado. Mas eu vou provar. Mas foi bom, porque tudo que ele falou realmente, literalmente aconteceu. Foi bem árduo o começo na BMW. Ao mesmo tempo de árduo, foi um aprendizado muito grande. Porque eu costumo pensar assim, a gente sempre pensa, né? Vou entrar na BMW, lá vai estar tudo estruturado, já tudo perfeito, etc. E se você não for atrás, não acontece. Assim, você tem que literalmente ir atrás do que você quer fazer acontecer. Eu falo que a BMW, e aí pro time que trabalha comigo e também para os liderados que eu faço hoje, para as lideradas, eu falo, gente, assim, se você quiser fazer acontecer aqui na BMW, você tem que ir atrás. Isso o Julián me ensinou lá de trás. E não adianta, se eu quero fazer um projeto novo, diferente, eu tenho que ir atrás do time de produtos, eu tenho que ir atrás do time comercial, eu tenho que ir atrás do time de engenharia, de homologação. Se você ficar na sua, mandar um e-mail falando o que você quer fazer e não levantar da cadeira, não vai acontecer. A BMW não vai fazer acontecer, mas ao mesmo tempo, se você quiser, o círculo, o ecossistema te ajuda muito, muito. E não BMW, né? Você está mexendo com uma marca grande que qualquer projeto que você faz tem uma relevância muito grande dentro da mídia e etc. Então, o Julián foi bem honesto, foi bem sincero. E você deu conta. Eu dei conta. Aprendeu bastante. Apesar de todas as broncas, muitas broncas, eu dei conta. E aí o Julián saiu, né? Hoje a gente tem o Matheus Pereira, mas o Julián na despedida dele falou, cara, gostei muito de trabalhar com você, tenho orgulho do que você entrou aqui, do que você se formou hoje, e é isso, continue assim, você não chegou nem perto do ápice, eu quero que você ainda tome muita bronca para você melhorar ainda muito mais. Você está há quanto tempo já? Eu já vou fazer 3 anos e pouquinho lá na BMW, já tô um tempinho de casa. E aí, satisfeito com a questão de estar do lado do anunciante? Tô. Sentiu muita diferença no mundo de agências para estar no anunciante? Senti, bastante. Tudo tem seu lado bom e seu lado ruim, né? Aí eu falo que
O lado ruim de estar numa corporação é que os processos são muito burocráticos comparado com uma agência. A agência a gente fazia acontecer. Hoje na BMW eu tenho que apresentar o mesmo projeto que eu contei lá do início que eu apresentava em agência, umas 5, 6 vezes um projeto grande para fazer acontecer internamente. Então não é um processo muito mais burocrático, dá para entender também porquê, né? É uma máquina muito grande, não dá para você sair fazendo. Sim. Apesar de, eu falar até pro meu parceiro de experiências, que é o Cuca Lienert, que trabalha lá comigo, que eu falo, Cuca, eu acho que a gente é os mais malucos aqui da... Ele também vem de agência, então eu falo, eu acho que somos os mais malucos e os mais corajosos, mas eu acho que é melhor, ele tem até a frase, né, é melhor empurrar um louco do que puxar burro, então vamos nessa que a gente vai. Então tem esse lado burocrático, que é um lado que para você se acostumar é difícil. Hoje, graças a Deus, eu já entendi como funciona o mecanismo. Ao mesmo tempo, tem o lado de que hoje a inteligência está dentro da BMW. Então, as ações que a gente toma, principalmente no marketing comercial e produtos, são ações de decisores ali. Então, somos os decisores. É claro que as agências nos apoiam bastante, mas a inteligência maior, o tesão de você ver, iniciar e montar o projeto, tá lá dentro de casa. Então hoje eu tô muito satisfeito, é muito legal. É porque você deve ter feito a rodinha, né? E ela tá rodando agora. Exato, né? exato. Isso que é o mais legal, quando você coloca realmente ela para rodar e aí depois vai só encaixando dentro desse sistema todo, né, de aprovação, de uma série de coisas. E a gente vê muito isso, que do lado da marca também tem as suas dificuldades. Às vezes a gente vê propostas que são urgentes. Ai, pelo amor de Deus, eu quero uma proposta urgente e tal. E de repente demora 2 meses para responder, mas você fala assim, mas por quê? Porque o processo é moroso, interno, né? Você não sabe nem mais o que falar para o fornecedor ou para a agência ou para quem for. Então achar parceiros também que ajudem, né, nesse sentido também é bacana. Mas deixa eu te perguntar, eu tenho uma curiosidade, né? Claro. Porque assim, claro, a gente fala só da parte boa, mas vamos falar um pouco da parte que deve ser um grande desafio para a marca BMW. Eu não sou motociclista, mas adoraria ser, tá? Recomendo, ser. gente. Não é que eu falo que eu não, eu ia amar ser, só que eu acho que não posso, porque Deus sabe, Ele sabe o que faz. Então, porque eu ia ser uma doidinha, acho que no trânsito, com o carro eu já sou. Mas eu sei que a marca de vocês tem um produto de extrema qualidade. BMW é referência, eu chamo de BM, como se fosse íntimo. Né? É a próxima. Mas eu queria saber porque deve ser um grande desafio, porque é uma marca que está atrelada a uma moto muito visada. Sim. E infelizmente em São Paulo isso se tornou comum. É difícil evitar porque são assaltos de oportunidade, é numa marginal, é numa via expressa que isso acontece, já vi alguns casos assim, é bem pesado e o foco é muito BMW, né? Então como que vocês têm como marketing esse desafio de divulgar o produto de vocês, sabendo que tem tudo isso, o poder aquisitivo das pessoas que compram é alto, então coloca a vida em risco. Como que vocês se previnem nisso para fazer esse produto vender? Claro, hoje é um dos maiores desafios. A gente tem 2 pilares de desafios que se complementam. Segurança é um pilar e aí é uma particularidade que é um problema público nacional, né? A gente, claro, tem contato com as autoridades, a gente informa, a gente tenta mitigar de todas as maneiras, mas é um problema nacional que a gente muitas vezes não tem como evitar. O que a gente faz como marketing e até como marca, a gente faz algumas parcerias específicas. Por exemplo, uma parceria agora, a gente já fazendo um pequeno merchandising, a gente fez no começo do ano e agora está quase completando um ano, uma parceria com a Ituran. A Ituran é uma empresa de rastreamento, tem mais do que só rastreamento, é uma empresa de telemetria, que a gente fez uma parceria com eles. Então hoje você compra uma BMW motor de 0 km, você tem a vantagem, e aí eu vou falar hoje esse mês, porque essa promoção pode ser que tenha um fim. Sim. Você tem o serviço de Ituran 2 anos gratuitos, então você só paga a instalação, que é 350 a 550 reais, assim, não é nada muito relevante. E aí você tem controle total na moto. Então, por que a gente escolheu o Ituran? Porque o Ituran é um parceiro estratégico. Primeiro, dentro do aplicativo da Ituran, que é conectado com a sua moto BMW, primeiro, quando eu vou ligar a moto e ligo o aplicativo, eu falo, eu vou para tal região. Pelo meu modelo, ele identifica se é uma região de risco.
Então já te indica, ó, essa região é uma região de Passou risco. Panambi ali já. Então já fica atento, não estaciona na rua, procure lugares mais cômodos. Eu estacionei minha moto em segurança, graças a Deus não aconteceu nada no trajeto. Eu consigo colocar uma função que chama cerca digital. Então se alguém ligar minha moto, mexer na minha moto, subir na minha moto, eu sou avisado pelo aplicativo, que já dá mais uma segurança. Isso é ótimo. A gente consegue também ter monitoramento de todo o trajeto. O usuário, a gente não tem, mas ele pode ter isso. Então tem várias funcionalidades dentro do rastreamento. É claro que o rastreamento a gente vai controlando furtos e roubos que tem para a gente munir as autoridades de informações. Isso cada vez mais tem amedrontado essa questão da segurança dos bandidos de visarem BMW. Então a gente tem, via parceiro, mitigado esse ponto. E aí um segundo pilar estratégico que a gente tem hoje dentro da BMW, que é uma parceria entre comunicação, marketing e experiência, que é liderada para a área do Cuquinha, que além do nosso desafio de segurança, a gente tem um desafio de que o cara que compra uma moto BMW, a gente quer que ele use. Então é uma estratégia de negócio. A gente chama um pilar estratégico de mais quilômetros, mais negócios. Porque o cara quando usa a moto, ele vai na concessionária fazer revisão, aí ele vê um modelo novo daquela moto, ele vê uma jaqueta nova, um capacete novo, isso vai gerando-se mais negócios para a marca. Sim. E aí a gente criou um profissional dentro das concessionárias que a gente chama de Experience Genius, que é basicamente um profissional que só pensa em experiências. Então dentro da concessionária, cada concessionária BMW Motorrad do Brasil tem um cara que sabe que você tem uma 1300, que você tem uma 800, que você é mulher, que você gosta de usar no asfalto e que você gosta de fazer passeios de curta duração. Então ele vai criar experiências para você utilizar cada vez mais a sua moto, claro que sempre ao máximo em grupo, porque isso também já pega segurança. Quando está em grupo é um pouco... É sempre mais difícil. É sempre mais difícil. Então esse profissional ele está literalmente ligado com o nosso CRM, ligado com a nossa concessionária, ligado com nossos clientes, para fazer com que você ande mais com a sua BMW Motorrad sem ter nenhum risco e ter uma pilotagem prazerosa. Então, o pilar hoje de experiência é essencial e estratégico para a nossa marca. Então, hoje a gente fala até que lá a nossa estratégia de marketing é brand experience, literalmente. Então, eu faço a parte de comunicação, de levar o cliente a vender e depois a pessoa de estratégia, o Cuquinha, tem a missão de fazer esse cara andar cada vez mais na moto e a gente gerar cada vez mais negócios. Nossa, é um desafio, né? Porque tudo isso e assim, manter essa tranquilidade, né? Para quem tá ali comprando e tudo mais, né? Então é mais difícil. Porque infelizmente a gente não pode garantir 100% essa segurança, mas trabalhar em cima disso para melhorias e para que o consumidor consiga transitar da melhor forma possível. Isso é muito legal. Você sempre andou de moto? Sempre não. Foi depois de BM? Não, foi antes de BM. Tá. Meu moto na minha vida foi por locomoção e mobilidade, porque eu moro aqui próximo da capital, moro em São Bernardo, então para vir para São Paulo o trânsito de São Paulo trânsito de São Paulo às vezes é doloroso, então a moto foi essa alternativa. Sim. Mas me apaixonar literalmente por esse lado de moto, de entender tecnicamente, de entender o que uma moto premium diferencia de uma moto de montadoras populares, foi dentro da BM. A BM fez eu me apaixonar por esse mundo de motociclismo, esse mundo de experiência, do cara que pega a moto aqui em São Paulo e vai pro Ushuaia. Que é super confortável, né, gente? Já andei em uma BMW, é super confortável. E é louco que de moto, depois que eu comecei a andar de moto, eu percebi que a moto te dá outra visão da cidade. É incrível isso, eu não acreditava nisso, mas dentro do carro, e aí o pessoal de BMW Carros vai me xingar, mas dentro Cada um com seu produto. Dentro do Vem aqui e faça sua defesa. Dentro do carro você está um pouco mais clausurado e não vê tanta visibilidade que você tem na moto. Tem outro ponto também que moto te dá muito mais liberdade. Além de você chegar muito mais rápido, etc., você tem uma sensação de liberdade que é meio que única, assim. Quem pilota muito sabe. E hoje a gente está começando a avisar alguns públicos novos que a gente quer atingir, mas principalmente aí falando com vocês, mulheres, assim. A gente está vendo um crescente número de motociclistas mulheres. Isso, qualquer rua de São Paulo que você para, você vê. Sim.
E o que a gente entende é que isso também dá uma liberdade muito grande para a mulher. Porque a mulher sempre teve receio, medo, achou que não era para ela e etc. E assim, tudo falácia que a gente vê hoje se quebrando em todos os pontos. Sim. Então, a mulher hoje também faz parte da nossa estratégia, que também traz essa sensação de liberdade para ela, literalmente. Até mais que a mulher, porque o homem, culturalmente no Brasil, né, você faz 18 anos, você já quer tirar carta de moto, de carro, etc. E hoje a gente já vê a mulherada tendo esse empenho e essa gana também. Até porque a rotina delas é bem muito pesada. pesada. Você consegue facilitar sem ficar preso no trânsito e tudo mais. Isso é fantástico. Tem que pensar só na cadeirinha de alguma coisa de criança pra ir junto. É verdade. Porque aí isso aí se tiver... Já leva pra escola. Produto novo, gente. Na BMW vai ter uma cadeirinha super futurística, assim, incrível. Já vai dando, inclusive, de mamar pra criança do lado. Tô brincando. Boa. E sabe o que eu ia te perguntar? Qual é a sua opinião sobre as faixas azul? Isso. Porque você, né, dirige moto e eu queria saber a sua opinião sobre isso, né? Não, isso foi revolucionário, assim. E o Brasil, ele é referência na América Latina. Toda reunião que a gente vai fazer de apresentação de projetos urbanos, a gente mostra a faixa azul e aquela faixa que fica na frente dos carros. Sim. A faixa azul foi revolucionário, muito por conta de segurança. Antes acontecia muito mais acidente de moto, ainda acontecem, mas isso, cara, reduziu muito. Segurança também para o cara do carro, porque ele sabe que ali é um local onde está passando moto. Para a gente a mobilidade ficou muito mais fácil, ficou prático. A gente luta para ter cada vez mais em todas. Facilita, né? Facilita demais, assim. Projeto que a gente no começo falou, estranhou, mas depois a gente falou, caramba, cara, é muito, muito prático, muito prático. Legal. Nossa, gente, ó, só lembrando que não é para bicicleta elétrica. Importante. Por favor, porque esses dias me encacetaram a porta. Dá uma bicicleta elétrica. Bicicleta elétrica e ainda ele falou, vai ficar com preju e ele não tem placa, não tem nada. Não tem nada. É verdade. Eu fiquei com preju. Então assim, gente, vamos se alertar aí, porque ali é moto, velocidade acima de 50, tá? Pelo amor de Deus. Eu acho isso, mas enfim. Mas eu acho que a gente pode ir para um momento pode essa, né? Eu acho que pode. A gente falou, né, para os nossos espectadores. Que você viria, tira uma perguntinha e leia pra gente. Com certeza. Eu tirei, eu acho que... não. Só umas... Isso. O que mais te empolga no setor de motos premium? Pergunta legal. É claro que é o meu mercado, né? A gente domina bastante, mas... eu acho que tem 3 pontos que o mercado premium se diferencia. Acho que o primeiro é segurança. As motos, aí tô falando de BMW, mas aí eu posso falar por todo o mercado premium, são muito mais seguras em todos os pontos. Aqui falando popularmente, o freio é uma qualidade um pouco mais avançada, então te dá mais segurança. Suspensão também tem uma tecnologia mais avançada. Então, segurança em primeiro lugar, e para quem é motociclista precisa ter segurança, é o que diferencia e o que me empolga. Eu sinto prazer hoje em pegar uma moto BMW e pilotar, e eu sinto prazer que meus clientes que pilotam têm esse ponto de segurança a todo momento. Isso nos traz mais tranquilidade, etc. Conforto, igual a gente estava falando, você pode pegar uma BMW daqui e viajar para onde você quiser, que não vai te cansar, vai ser prazeroso, você vai curtir muito mais a viagem. Isso é um pilar básico da gente. E tecnologia, o que a BMW traz, ela é sempre pioneira em tecnologia. Então hoje a gente tem uma moto premium que tem aviso de evitar colisão tanto traseiro quanto dianteiro, que é a tecnologia que veio dos carros e a gente tem em moto hoje. Tem moto que te ajuda a pilotar e corrigir o seu traçado, então você está vendo que você está na curva muito próximo, ela te ajuda, te dá um aviso e você voltar. Tecnologia de controle de moto, uma moto hoje high speed, que é a nossa S1000, tem muita tecnologia mecânica e tecnologia também avançada. Então, segurança, conforto e tecnologia são os pilares que mais me empolgam, além do pilar de experiência, porque quem usa uma BMW hoje, uma Motorrad, gosta de viajar, gosta de curtir, então é uma moto... atrelado à experiência. Exatamente. Então, só o vento na cara já é experiência. Verdade. É muito legal, é muito legal. Se vocês não pilotam, eu aconselho, vá na garupa,
fala assim, se você tem medo, fala, vai devagar, mas só pra você sentir a sensação, assim, é libertador e é muito diferente. Nossa, a primeira vez que eu tive um namorado com moto, tinha uma Harley, né? E aí vivia também viajando com grupos e tal. Nossa, eu me apaixonei por aquilo. Eu falei assim, meu, eu quero ter a minha. E aquele vento da cara, descendo pra praia, passando por situações que é um gelo. Você fala, nunca imaginei que aqui fosse tão gelado. O que tem? O vento. O vento da moto. Você fala, tá, tô entrando perto do túnel, mato, não sei o quê. Então essas sensações... É muita sensação. Nossa, é uma atrás da outra, até de pânico, às vezes, entra São todas, você vive coração, todas, é isso. Friozinho na barriga. Mas, enfim, a gente quer muito agradecer, Rafael, Obrigado, a sua vinda gente. aqui. A gente adorou saber a sua trajetória, a sua Obrigado. experiência, toda a sua visão, né? Isso pra gente é muito importante. Todos os desafios que você tem de trabalhar numa marca tão excelente como é a BMW. Eu sou fã mais dos carros do que das motos, tá? Você bem sincero que eu sou uma garotinha carro. Eu vou te conquistar pro lado das motos também, não precisa ser Mas só as Jeep. motos eu sempre soube que eram incríveis, né? Quem tem BMW tinha uma coisa, um prazer de falar mesmo, porque além de uma etiqueta, né? Que eu vejo muito essa coisa de etiqueta, tem uma BM e tal, mas essa questão do conforto, da agilidade, da experiência que essa moto pode proporcionar. Então a gente quer muito agradecer a sua vida aqui e venha sempre quando houver Desejamos novidades. muito sucesso aí. Obrigado, gente. Quando precisarem, me chamem. A gente tem sempre novidades para contar. Que bom. Mas obrigado pelo papo. Muito legal falar da carreira, falar um pouco de BMW. Obrigado de verdade. Que bom, obrigada a vocês. E vocês que ficaram aí até o final, deixa o likezinho, encaminha aí pra todo mundo que, ó, esse conteúdo ficou top. Sensacional aí, um beijo. Aquele beijo, tchau! Tchau, tchau.